na Rádio Encontro com Deus. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, o programa Aconselhamento Pastoral, com excelentes reflexões da Palavra de Deus. Apresentação, Ministro José Medeiros e cooperador Alex Silva. Não perca! É isso aí, você que chegou agora, paz seja convosco. Nesse momento, vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 31 a 37. Você tem uma Bíblia aí? Nos acompanhe. Consequência do que falamos é o tema de hoje. Deus abençoe e vamos que vamos, irmão Alex. Amém, pastor Medeiros. Mateus, capítulo 12. 31, Mateus 12, 31 a 37. Amém. Diz assim: Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala o que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absorvido, e pelas palavras serás condenado. O sinal da ressurreição. Amém, amém. Louvado seja Deus. Então, o tema: as consequências do que falamos. Muitas vezes dá para se entender pela palavra de Deus, irmão Alex, que existe consequência que não tem perdão, né, do que a pessoa fala, né? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí a pessoa diz: mas o que é pecar contra o Espírito Santo? Bom, pecar contra o Espírito Santo, irmão, é amaldiçoar o Deus que a pessoa serve. É amaldiçoar o Deus que a pessoa serve. Essa pessoa, ainda que se arrependa, não existe perdão para ele. E o que Jesus estava advertindo ali os fariseus, porque Jesus tinha expelido o demônio de um jovem que estava, compulsivo, ele caía no fogo, tinha levado já os seus discípulos, e os discípulos não conseguiram não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. Então houve ali uma sequência de palavras de acusação dos fariseus contra Jesus. Jesus advertiu a eles que ele não expelia demônio pelo Bezebu, como eles disseram, mas sim pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus. E aí começou a dizer: se alguém pecar contra mim, esse terá perdão, né? Se alguém disser alguma coisa contra ele, né,
teria perdão, mas contra o Espírito de Deus ou contra Deus não teria perdão. Ele disse nem nesse século e nem no porvir, quer dizer, nem no futuro. Não teria perdão da parte de Deus. Ainda que os homens perdoassem, ainda que um sacerdote ou um homem perdoasse, mas Deus não perdoava. Então essas consequências, Jesus deixou bem claro que não existe perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito de Deus. A gente vê uma punição que Deus deu para Miriam, ali, a irmã de Moisés, em Número capítulo 12, que ela apenas falou, que Deus, por que Deus só falava com Moisés e não falava com eles também? Era Moisés mais merecido do que Arão e do que ela, Então, isso aí foi um insulto para Deus. Foi um insulto para Deus, olha, veja bem. E ela ia morrer. Aí vocês dizem, mas não foi nada demais. Sim, inveja, Foi inveja, foi um monte de coisa ali. Insultou Deus. Então a pessoa diz, mas Deus que Deus é esse que pune. Pronto, Deus é santo, Então Jesus continuou falando, raça de víbora, como é que vocês podem produzir alguma coisa sendo mal? Como é que tira frutos bons, fruto de uma árvore se ela for mal? Então a boca fala, ele chamou de cobra, serpente, que a boca fala porque o coração está cheio. E ele diz, como é que vocês sendo mal vai tirar a boa coisa do coração? O homem bom tira coisas boas do coração, mas o homem mau tira mal do seu tesouro, tira coisas mal. Então assim, o nosso coração é como se fosse um tesouro, nossa mente, que nós pode guardar tudo aquilo que é bom, mas aquilo que não presta, irmão, em nome de Jesus, lance fora. Porque se você, por exemplo, guarda mágoa no teu coração, isso é coisa boa, irmão Alex? Guardar no coração? Nem um pingo, pastor Medeiros. Oi? Nem um pingo. Pois é, não é coisas boas guardar mágoa no coração. Porque aí você está ocupando o teu tesouro com coisas mal, com coisas ruins. Vai chegar um momento que você vai pecar. Além de você estar pecando, porque você está guardando ali, e no momento vai chegar um momento que você vai lançar em rosto de alguém. Vai lançar no rosto de alguém, o que você está guardando. Então assim, Jesus deixou bem claro que o homem mau tira coisas mal do seu tesouro, mas o homem bom tira coisas do bom tesouro. Porque tudo que nós falamos, toda palavra frívola, ou palavra errada que o homem proferir, vai dar conta no dia de juízo. Porque ele diz, porque pelas tuas palavras poderá ser justificado e pelas tuas palavras poderá ser condenado. Então Jesus deixou, irmãos, um esclarecimento ali, ele estava advertindo para os fariseus não ir mais adiante com aquelas palavras, com aquelas acusações. E nós também tem que ter muito cuidado, irmãos. Não é porque nós estamos na igreja, que já somos batizados, já estamos 10, 20, 30 anos. Tem pessoas que não mudam, às vezes está com 10, 20, 30 anos, ele não muda. Por quê? Porque não tira as coisas mal do seu tesouro. Por isso, irmãos, não guarde coisas ruins. Tem pessoas que guardam objeto que não usa, que não serve mais para ele. Vamos supor, ele tem uma roupa, tem roupa, aí ele engorda, aí ele não dá, deixa lá guardado, esperando emagrecer, irmão Alex. Às vezes emagrece também, e deixa guardado. Tem pessoas que às vezes falece, tem um acidente e a pessoa guarda os sapatos, guarda a roupa e deixa lá, não dá para ninguém também. Como lembrança de quê?
Então assim a pessoa tem que ter muito cuidado de guardar lembranças ruins, né? Lembranças que não traz outra pessoa de volta, lembrança que você não pode mais, não tem mais jeito, e você está lembrando, e para quem está lembrando se não tem mais jeito, somente as pessoas que morreram, né? Então tudo que nós temos que fazer é fazer enquanto está vivo. Irmão Alex, tem outra pergunta. O que é que Tiago fala a respeito disso aí, sobre o que sobre o que a pessoa fala? Tiago? É. Tiago 3, verso 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Pronto, Tiago, a gente vê aqui pelas cartas de Tiago que dificilmente ele ser repreendido, né, ou corrigido, não lembro, né? Mas ele ressalta aqui pela sua palavra que todos, né, ele incluiu ele, todos tropeçamos em alguma coisa. Todos tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça em nada, em coisa alguma, essa pessoa é perfeita, né? E tem condição de dominar todo o seu corpo, né? Então assim, vamos caminhar para a perfeição. Jesus Cristo, nós notamos pelo que está escrito que ele não tropeçou em nada, em nenhuma palavra. Podemos alcançar a perfeição que Jesus alcançou no falar, no agir? Podemos. Mas tem que ter cuidado, que a perfeição é algo muito importante para o ser humano. Quem é perfeito é sábio, quem é perfeito é perfeito no falar, as pessoas gostam de ouvir, né? Então assim, perfeição em tudo que a pessoa faz. A maioria das pessoas, incluindo eu, a maioria das pessoas, colocando eu do meio, porque muitas vezes nós queremos resolver as coisas com raiva. Calor do momento, né, pastor Medeiros? Então assim, pessoa resolver as coisas com raiva, você vai pecar e fazer os outros pecar. E aí que as consequências vêm. Por que fez Miriam pecar, irmã de Moisés e Arão? Porque ela foi guardando aquilo ali para ela. Chegou o momento que ela reclamou, né? E que ela reclamou, sofreu as consequências. Por ela escapar, ninguém vê mais ela reclamar, né? Ela recebeu o perdão de Deus, a misericórdia, e não vê mais ela pecar. Então assim, tudo que está escrito, irmão, é para exemplo nosso também, tá? É para exemplo nosso, porque se nós, vamos supor, eu peco, eu errei em palavras, e eu não sofro mais as consequências por causa daquelas mesmas coisas, é porque eu me converti, né? Mas se nós ficamos sempre repetindo as mesmas coisas, sofrendo as mesmas coisas, né, pelas mesmas situações, é porque não se converteu ainda. Se converter é como disse o apóstolo Tiago, né? Tiago falou bem claro: se alguém não tropeça em palavra, em alguma coisa, isso é perfeito. Então, quando nós chegar a essa perfeição, creio que todos nós há de chegar, principalmente quando Jesus voltar. O que não deve estar em nós, irmão, é palavras que venham nos condenar na volta do Senhor Jesus. Palavras que não foi perdoada, que você não conseguiu perdoar ninguém, guardou no coração, essas coisas podem levar à condenação. E quem quer ser condenado aí? Eu não quero ser condenado. Você quer, irmão Alex? De jeito maneira, pastor Medeiros. Pois é, então eu não quero ser condenado. Irmão Alex aqui disse também não. E você vai querer ser condenado porque por causa do orgulho, né? Eu não perdoo não. Também Deus não vai te perdoar. O que está escrito em Mateus 6, 14 e 15, que se nós não perdoar, Deus também não perdoa nós.
E nós temos que perdoar de coração, viu, irmão? Não é só de língua, não, de lábios, não. Ah, eu te perdoo. Você me perdoa, irmão? Eu te perdoo. Aí depois você fica falando para outras pessoas, né? Ah, eu perdoei o irmão ou a irmã, mas eu não me esqueci do que ele fez comigo. Olha, então você não perdoou, né? Perdoar é esquecer o que a pessoa fez com você. Esquecer de que forma? Não guardar ódio dele. Vai ter amnésia do que ele fez? Não. Esquecer, irmão, que quando Deus diz esquecer, que Deus esquece dos nossos pecados, não é que Deus está com amnésia não, tá? Deus esqueceu porque ele riscou lá do livro dele. Mas tem gente que deixa agendado no coração as coisas lá, né? Ele deixa como se fosse em pauta, né? Deixa lá em pauta, mal resolvido, né? As coisas mal resolvidas. Então nós temos que resolver, né? Deixar resolvido, fazer como Deus, passar um corretivo naquilo que realmente deixou consequência. Se foi você que causou consequência e a pessoa conseguiu te perdoar, amém. Se a pessoa causou consequência a você e você consegue perdoar ou conseguiu perdoar, passa um corretivo, tá? Perdoar é isso, ser perfeito. Irmão Alex? Sim, pastor. Tem mais? Com certeza. Irmão Alex, todas as perguntas é algo muito importante. Eu queria que você me fizesse uma pergunta. Muito bem, pastor Medeiros. Pra gente ressaltar aqui direitinho, vamos aqui. O que deve sair da nossa boca, pastor Medeiros? Olha aí, já falei várias situações aqui dos versículos que foi citado. O que deve sair da nossa boca? É uma pergunta, né? Pergunta boa. Mas vamos ver o que a Escritura diz, o que deve sair da nossa boca. Efésios capítulo 4, 29, irmão Alex. Efésios capítulo 4, verso 29. É um versículo já que eu há muito tempo tenho guardado assim, já desde a minha infância o pai sempre me ensinou esse versículo. Olha aí que benção. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para sua edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graças aos que te ouvem, né? Em outra versão, pastor Medeiros, pode ser? Pode sim. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que misture graças e que ministre graças aos que te ouvem. Amém. Pois é, né? Veja aí, o irmão Alex conta aqui algo que o pai dele ensinou desde criança, né? Porque o pai dele sempre procurou ser religioso, né? Sempre procurou ler a Bíblia, né? Desde quando aceitou a fé em outra religião, né? Que ele não faz, o pai dele não faz parte da religião, não faz parte da Igreja de Deus, mas ensinou, né, aquilo que aprendeu, ensinou um versículo bíblico, como ele disse, que guarda até hoje. Por isso que aquilo que o pai ensina para os filhos fica gravado na mente. Se você deixou algo bom para ele, ele vai sempre se lembrar, né? E é uma coisa boa que ele deixou para ele, um versículo bíblico, que tenha cuidado naquilo que fala. Às vezes, ali como eu já falei, né, calor do momento, às vezes a gente fala ali coisas que não deve, aí vem aquele versículo, vem dar uma martelada na cabeça da gente, aqui, tá vendo? Se você obedecesse esse versículo, você já tinha sofrido algumas consequências? Acho que não, pastor Medeiros. Algumas não. Então, tem muitas coisas que é necessário falar, que seja verdade, né? Isso não é consequência, a verdade. Verdade não traz consequência, tá? O que traz consequência é algo que não seja verdade. Entendeu, irmãos? É como o versículo mesmo fala, né? Somente o que seja útil, né? Para que os que ouvem... Falar coisas inúteis é justamente para se prejudicar. Dê graça aos que ouvem. Então assim,
O que traz consequência, irmão, são as palavras de mentira, segundo palavra de terceiro, palavra que você leva de terceiro, né? A pessoa conta algo para você, você já conta para outra pessoa. E, sem fio. né? E aí acaba levando as consequências, porque às vezes você compromete aquela outra pessoa. A pessoa falou algo para você confiando, né? Exatamente. Muitas pessoas, pastor Medeiros, já aconteceu, já não comigo, mas outras pessoas já me falaram, de ele escutar uma coisa, né? Ele escutar uma coisa e aí ele se mete ali naquele momento ali e vai contar pro outro: olha, fulano e tal, aconteceu isso, aquilo outro contigo aqui. Acontece dos dois lá se reunirem e o que se meteu para falar ali, coisas que não tinha necessidade dele ter entrado, ele acaba se passando de errado, pastor Medeiros. Corretamente. Então, assim, existem muitas coisas que a pessoa escuta, sempre a pessoa que gosta de falar coisas que não deve, ele sempre escuta errado. E aí, é coisa do cão, né? Coisa do diabo. Faz o famoso telefone sem fio. Ele escutou aqui e aumenta mais um pouquinho e joga ali. Às vezes escuta errado. Às vezes a pessoa pensa que ele escuta uma palavra que não foi o que o outro disse, né? E acaba se complicando. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, do que ouvimos e falamos. Se você obedecer a palavra de Deus, se eu obedecer, eu não vou sofrer as consequências, porque, né, eu não falei. Então, o bom é quando você não fala mesmo, né? Porque sempre existe a inveja. A inveja, ela não está em todo aqueles que não vigia, que não tem o Espírito de Deus, né? A pessoa, não é porque está na igreja de Deus, irmão, que tem o Espírito de Deus, não, tá? Porque se você está na igreja de Deus e não vigia, você não busca a Deus cada dia para melhorar, porque quando você busca para melhorar é porque o Espírito de Deus quer realmente fazer morada em tua vida. Louvado seja Deus. Amém. Porque todos nós, ao batizar, irmãos, somos invocados o Espírito Santo sobre nós, tá? Agora, se não está na pessoa é porque deixou o Espírito Santo ir embora, né? Deixou o Espírito Santo ir embora por decepção, né? Decepcionar a Deus, Deus tirou, né? Afastou-se dele e é isso que às vezes acaba a pessoa ficando vazio, guardando coisas mal. É claro que se eu guardo coisas mal no meu coração, o Espírito de Deus não vai estar ali porque está sujando, né? A treva, a luz não se une com as trevas. Então, as coisas mal pertencem às trevas, as coisas boas pertencem à luz. Então, não tem como guardar duas coisas juntas. Porque se você pega uma maçã, é só uma comparação, ou tomate ou qualquer fruto, você pega e coloca ali junto. Um tá já apodrecendo, aí você coloca ali junto. Rapidinho o outro apodrece também. Você esquecer 2, 3 dias, chega lá, o outro tá contaminado. Aconteceu também. Com uma fruta, né, pastor Deus? Tava com uma fruta ali já com um manchãozinho ali de estragando, uma jaca, né? E aí trouxe uma jacazinha bem bonitinha, bem sã, né? Botei ali de lado e sem querer querendo ali, a bicha se encostou na outra. Não vi. Foi no outro dia, botou a perder as duas. Olha aí. Tá vendo? 24 horas ficou coisinha, coisa pouca, né? Pouco tempo. Então, ele não estava abafado, não estava dentro de uma vasilha, né? Como acontece, que exatamente, quando tem um tomate estragado dentro de uma caixa, ela estraga tudo ali que vai perto, vai estragando até apodrecer toda a caixa. Você presta atenção, só um estragado apodrece toda a caixa se ali esquecer. Assim é uma pessoa mal, ele às vezes acaba estragando a congregação toda. Se a pessoa tem uma pessoa mal na congregação ou no trabalho, seja onde for, ele vai estragar tudo ali, né? Se a pessoa der ouvido, né? Por isso tem que vigiar. Pastor Medeiros, e de onde é que saem as coisas que podem nos contaminar, pastor Medeiros? Do coração, né? Da mente. Jesus deixou bem claro. Vamos ver, né? Vamos lá, pergunta. Os que nos contamina, irmão Alex. Mateus 15, 18 e 19. Muito bem.
Diz assim: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Até o 20, pastor Medeiros? Só isso mesmo. Pronto. O que sai do nosso coração é o que contamina o homem, é porque é dali que saem os pensamentos maus, que vem a prostituição, vem os adultérios, né? Então, assim, Jesus deixou bem claro que contamina nós é o que está no coração. Se a pessoa tem maldade no coração, meu irmão, saia de perto dele, tá? Ou saia de perto dela, porque é o que eu te falo, né? Pode se contaminar, que nem a maçã, né, pastor? Isso, vai se contaminar que nem a jaca que o irmão colocou pois lá perto do outro, né? Então, assim, vai apodrecer e vai se perder também. Se perdeu a que estava só com a mancha e perdeu a outra que não estava manchada. Então, se perde tanto um como o outro, tá? Se a pessoa deixar ser contaminado pelo mal. Vamos lá, Imolex! Vamos que vamos, pastor pergunta? Medeiros. Com certeza, pastor Medeiros. Aquilo que falamos pode provocar desentendimento entre as pessoas? Como Deus verá isso, pastor Medeiros? Então, aquilo que falamos, irmão Alex, pode provocar desentendimento entre as pessoas? Com certeza, né? Vamos ver o que diz a Escritura Sagrada. Provérbios 10, 19, irmão Alex. Provérbios 10, verso 19. Quando se fala demais, é certo que pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Simples, né? É simples e também ao mesmo tempo. Quem tem esse mal aí, irmão Alex, quem tem esse mal é difícil. Pior, viu? Fica coçando, é como se estivesse coçando a língua para falar. Ah, que coceira, ou vontade, fica desinquieto. Os ouvidos já têm atentos para escutar qualquer coisa. Quando a pessoa tem esse problema aí, ele fica desinquieto. Quando ele escuta alguma coisa, ele fica, o que é que tá falando aí? Eu quero também ouvir. Né? Pra quê? Às vezes a pessoa já, lá vem fulano, né? Ou já vem fulana, vamos sair daqui. Se cala, fica quieto aí, não fala nada não. Aí é ruim, né? É ruim quando a pessoa tem essa fama, né, irmão Alex? Que a pessoa já vem, é curioso para saber, é curioso, né? Sempre pessoa que fala muito, né? Ele é curioso. Pode ver alguém falando que já fica querendo com o ouvido assim, como fosse um ouvido biônico. Tem um vídeo que eu assisti que fala sobre os 3 conselhos, né? E um dos conselhos é que a pessoa não fosse curioso, né? E aí no decorrer do vídeo lá, esse rapaz foi orientado a não ser curioso, que era um dos 3 conselhos para ele ser bem sucedido. E aí conforme foi passando, uma certa noite ele se repousou numa pousada, sei lá como foi, e aí ele ouviu uns gritos, né? Um grito amedrontoso. E aí ele pegou, se lembrou do conselho de não ser curioso, tá? Aí ele pegou, pensou em ir e se resguardou e voltou de novo. Quando foi pela manhã, a dona do estabelecimento disse: você não ouviu os gritos à noite não? Ele: sim, eu ouvi, mas não dei importância. Depois você é a primeira pessoa que fica viva aqui, porque esses gritos é de um bicho que pega. Já ouvi falar, né, pastor? Já. Então assim, curiosidade. Tem gente que tem esse problema, por muito conta curioso. Da curiosidade, né? Às vezes vê um amigo, ou um irmão falando com outro, um amigo, né? Aí, como não escutou a pergunta, já vai perguntar: o que foi que ele falou? O que foi que ele falou? Então, tem que ter muito cuidado disso aí, tá, irmão? Vamos vigiar. Vamos ver o que diz Provérbios, capítulo 6, 16 a 19, irmão Alex. Muito bem, diz assim: as 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta: os olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos.
Então são essas coisas aí, né? Uns versículos bem conhecidos aqui de Provérbios, o capítulo e os 6. versículos bem conhecidos de muitos, mas muitos não aceitam, né? Muitos não querem aceitar, mas isso é conselho para nós, é para a igreja de Deus, irmãos. Nós aceitamos a Jesus para mudar de vida. Todos aqueles que nascem, né, como Jesus disse, se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Então assim, se eu não nascer, se eu não conseguir mudar a minha vida, eu posso perder ela, né? Eu posso perder ela. E as consequências do que falamos. Por isso assim, é as coisas que aborrecem a Deus. E a sétima é a que semeia contenda entre irmãos, que separa casal, né? A pessoa que espalha contenda separa casal, separa os melhores amigos, né? Separa as melhores amizades, estraga, né? A pessoa que isso aí aborrece a Deus, e não aborrece só a Deus, aborrece a todos, né? A pessoa aborrece a todo mundo e aí ninguém quer ser seu amigo mais, né? E isso é ruim, porque além de não ter mais amizade na terra, não tem a amizade de Deus, que é a principal. Então nós temos que ter cuidado para manter a amizade do Senhor. Irmão Alex, tem outra pergunta? Sim, pastor Medeiros, com certeza. Vamos aqui para perguntazinha aqui também. Podemos receber do Senhor aquilo que pedimos, quer seja bom, quer seja mal, mesmo que sejam em momentos de angústia, pastor Medeiros? Sim, né? Vai depender do que você fala, né? Tem que ter cuidado no que pede a Deus, né? Vamos ver Gênesis capítulo 30, versículo 1. Gênesis 30, verso 1 diz assim: Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tomou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido: Fazei-me ter filhos também, ou eu morrerei. Pronto, isso aí tem vários versículos, né, que cita, Gênesis 35, versículos 17 a 19, capítulo 27, 22 a 24, 37, 23 a 34, todas são as consequências que Raquel, né, sofreu, porque ela disse, começou a se tornar invejosa. Por que Deus dava filho a sua irmã, né? Por que Deus deu filho, né, para a irmã dela? Porque ele era abandonado por Jacó. Jacó amava muito a Raquel, mas desprezava a irmã dela, né? Então Deus começou a dar filho para ela ser consolada, e Raquel começou a ficar com ciúme, ficou estéril, e disse: dá-me filho, nem eu morro. Até ele respondeu: sou por acaso Deus, né, para te dar filho? E chegou o momento que ela teve o primeiro filho, Deus abençoou, mas o segundo, ela morreu, né? O primeiro foi José, e o segundo foi Benjamim, e ela morreu com esse daí, porque disse: dá-me filho, nem eu morro. Então assim, tem que ter muito cuidado, irmãos, o que vai falar diante de Deus. Senhor, tu me dá isso, ou então eu morro, né? Então tem que ter muito cuidado isso aí, né, a ameaçar. E outra pergunta, irmão Alex. Amém, pastor Medeiros. Perguntinha aqui também. Vamos lá. Por quê? Porque algumas vezes não conseguimos refrear aquilo que falamos. Essa é boa, irmão Alex. Por que não conseguimos? Vamos ver Gálatas capítulo 5, 22 a 23. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Pronto. É bem clara a pergunta, né? Por que às vezes não conseguimos
refrear aquilo que falamos, porque falta essas coisas. Simples, né? Falta essas coisas, porque Tendo isso, não tem. Você vê que não existe lei contra essas coisas, né? Não tem nenhuma lei que vai te condenar se viver dessa forma, né? Que o fruto do Espírito é isso, é bondade, misericórdia, alegria, paz, temperança. Então não existe nenhuma lei que te condene sobre isso aí. Existe lei para falsidade, né? Existe lei para que prejudica outra pessoa, existe lei para todas as outras coisas erradas. Mas sobre essas coisas aqui não existe lei. Porque se nós cumprir, nós vamos ser abençoados. Louvado seja Deus. Vamos lá, 2ª carta de Pedro 1, de 5 a 8. Amém. Por esse mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existem e crescem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, essas coisas existem no ser humano, né? No servo de Deus ou no servo de Deus, não deixa ansioso. E o que faz a pessoa se meter em muitas coisas é a ansiedade. Ficar ocioso, né, pastor? É a pessoa que é ansioso, se torna curioso. Portanto, irmãos, tenha cuidado, tá? Deixa o Espírito de Deus agir na vida de vocês. É o que eu estou pedindo a Deus todos os dias, para que eu seja uma pessoa melhor, né? Cada dia, para que como aquele hino do nosso amado pastor Zé Carlos, enfim, que o nosso dia seja melhor do que o de ontem, a cada dia seja melhor a nossa vida. Louvado seja Deus. Último versículo, irmão Alex. Vamos ver Tito capítulo 1, versículo 9 a 12. Amém. Diz assim: apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Porquanto há muitos ambiciosos, que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os grupos da circuncisão. É necessário fazê-los calar. Passou aqui direto. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transformam casas inteiras, pregando o que não convém. Um dos seus próprios profetas declarou: os descrentes são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Então, existia pessoas lá, naquela época, Paulo advertiu, sim, existia pessoa tagarela, que andava falando coisas que não devia, e estragava, às vezes, casa toda, transtornava, né? As pessoas não queriam mais nem ouvir. Hoje acontece muito, você leva a mensagem para alguém, e alguém vai lá e desfaz. Quando você chega lá, a pessoa não quer mais ouvir. Às vezes a pessoa está tão animada, feliz, a família toda, aí vai lá o descrente lá, falar coisa ao contrário. Irmão Alex, tem outra última pergunta. Amém. Mais um aqui, vamos lá. Como Deus considera aquele que fala mal do seu irmão? Eita, irmão Alex. Como Deus considera? Tiago capítulo 4, 11 e 12. Amém. Diz assim: caros irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumir a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és
para julgar o teu semelhante, submeter nossos planos a Deus? Como Deus considera, né, quem fala mal do outro? A pessoa está tomando o lugar de Deus, está sendo juiz e diz: quem és tu, né, que julga serve a lei? Então, meus queridos, é uma palavra para nós observar, tá? Que Deus abençoe, guarde no seu coração, que esta palavra não venha ser em vão na tua vida, porque na minha não vai ser. Em nome de Jesus, quero guardar cada dia, cada palavra que é dita, antes de ser anunciada para você, ela vem para mim. Então, Deus aconselha tanto quem anuncia como os que ouvem. Bem-aventurados são os vossos ouvidos que ouviram essa palavra, bem-aventurados são os vossos ouvidos que guardam, né, o coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai seja convosco. Aqui na Rádio Encontro com Deus, todas as quartas-feiras, às 19 horas, o programa Aconselhamento Pastoral, com excelentes reflexões da Palavra de Deus. Apresentação, Ministro José Medeiros e cooperador Alex Silva. Não perca!